E galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Franco Guisetti fazendo mais um vídeo sobre previsões 2020. Hoje nós vamos falar sobre fazer uma análise em cima do ano do Sol pelo planeta do ano que vem, pelo Orixá Xangô, ligado a pedras, a pedreiras, e Orixá Exu ligado a fogo. Tá? Nós vamos falar sobre clima, planeta Terra, principalmente na questão de catástrofes naturais que a Terra estará sujeita por uma série de mudanças que nós estamos vendo, mas a gente pode ver aqui, através desses três regentes, que a coisa pode pegar literalmente fogo, ok? Se prepare, raramente eu faço esse tipo de previsão, mas me deu muita vontade de fazer, dentro de uma análise bem lógica, acontecimentos que poderão trazer mudanças de clima, efeitos na crosta terrestre que vão afetar regiões, nações e pessoas, tá? Mas vamos lá, a gente vai falar isso já já. E torçamos que não aconteça isso, tá? Como disse, meu nome é Franco Guisetti, trabalho com consultas de tarô e baralho cigano na parte de previsões para 2020, análises do momento da pessoa, orientações, trabalho com a parte de coach holístico, reprogramação mental, desbloqueio quântico, terapia de vidas passadas para desbloquear a vida da pessoa no aspecto sentimental, pessoal, profissional. Trabalho com mentoria holística e também trabalho com a parte de desbloqueio sentimental e desbloqueio profissional e pessoal. Meu WhatsApp de contato é o 11 993 69 5791. Atendo em São Paulo e também atendo via Skype e via telefone e via WhatsApp. WhatsApp 11 993 69 5791 e o meu site é o almaserena.com.br, ok? Lá vocês têm as previsões de 2020, como aqui mesmo no canal TV Alma Serena no YouTube, também você já tem vários vídeos falando sobre previsões para 2020. Bom, as previsões que eu já fiz até agora são previsões falando sobre os orixás, falando sobre planeta Sol, falando quais são as cores que vão reger 2020, quais são pelo tarô, regência pelo baralho cigano, numerologia. Mas hoje eu gostaria de falar sobre uma coisa específica sobre o clima da Terra, tá? Como eu estava falando, a gente tem três aspectos que me chamam muita atenção. Eu até pontuei aqui, eu estou vendo muito que esse ano 2020 será muito ano do fogo e ano da pedra, ou seja, ano da terra. Tá? Como é que eu tenho essa certeza, ou eu tenho essa análise? Eu tenho o planeta Sol é calor, então eu tenho fogo, eu tenho Orixá Exu, é fogo, e eu tenho Xangô, Orixá, que é pedra e pedreira. O que significa isso? Que a gente tem que tomar muito cuidado com alguns aspectos e algumas combinações que a gente vai ter. Eu vejo muito esse próximo ano que está chegando, e na verdade eu vejo muito 2020, início de 2021, até março de 2021, o Sol que vai reger. O Sol rege entre março e março de cada ano. Tá? Então é março de 2020 até início de 2021, março de 2021. Ele vai trabalhar muito com calor. Tá? Então o que eu estou vendo? Eu estou vendo que novamente nós vamos ter, primeiramente no hemisfério norte, muito calor na época de verão, lá para junho, julho, agosto, setembro, já começando antes, lá para abril, maio principalmente, indo até setembro, outubro, muito calor. Tá? E esse calor provocado pela regência, pela influência do Sol, junto com Exu, a gente vai perceber que vai ter muito calor e fogo. Então vai ter muitas questões que a gente vai ter muitos incêndios, a gente vai ter muito calor, a gente vai poder ter, por causa desses picos de calor, a gente vai poder ter secas extremas ou chuvas extremas. Né? A gente acabou de ver agora, por exemplo, que agora nesse mês de novembro de 2019, a gente viu a cidade de Veneza debaixo d'água. Né? É muita influência de água, mas isso pode ser já um fator do ano que vem já, certo? A gente tem também muito, como eu falei, estava falando
E esses aspectos de calor, a gente tem que tomar muito cuidado, vou ter que tomar aqui no Brasil, hemisfério sul, muito cuidado com o verão de 2021, porque a gente vai estar sobre essa regência do Sol e pegando o finalzinho do Exu do ano que vem, tá? 2020. Então, muito cuidado com calor, muito cuidado com seca, muito cuidado com os extremos. Eu vejo muito para o Brasil também essa questão de momentos que vai estar muito seco e momentos que vai estar com muita chuva. Ainda não dá para saber como é que vai ser esse período, mas eu estou muito mais no aspecto de chuva. No aspecto, eu acho que vai ter muita chuva aqui no Brasil. É bom por um lado que por causa das represas, é ruim por outro lado por causa dos desastres ambientais. Imagina São Paulo, Rio, com excesso de chuva. Salvador essa semana ficou 2, 3 dias embaixo de chuva e viu o que aconteceu, tá? Mas no modo geral, quais são os perigos que a gente vê para 2020? Né? Então, como eu falei assim, perigos de incêndios. Então, se a gente reclama muito de queimadas, vai ter muito perigo de queimadas, incêndios em 2020 em todas as regiões do planeta. A gente vai ter muita questão de tomar muito cuidado com explosões. Então, acidentes com caminhões, acidentes com carros, acidentes em campos petrolíferos, vai ter muita explosão. E a gente poderia até associar a explosão a momentos de guerra, mas isso aí seria talvez um outro vídeo que eu faria num outro momento falando sobre o perigo do fogo no sentido de arma de fogo, no sentido de guerras. Mas eu estou vendo muita questão de explosões, muita questão de combustão espontânea. Né? Estou vendo muito calor em vários aspectos. Muita gente vai sofrer, então, dependendo da região do planeta, ou vai faltar água em alguns locais, mas eu estou sentindo muito mais que vai ser um ano de chuva. Então, é os extremos, né? Quando você tem muito calor, você pode ter uma seca desgraçada, ou você pode ter muita questão de evaporação e formação de chuva. Eu vejo muito mais formação de chuva, muito mais tempestades, principalmente aqui na região do Brasil, tá? Na questão do, como a gente estava falando muito do fogo é aquecimento, eu vejo muito também erupções de vulcões. Então alguns vulcões vão fazer assim, ó, vão detonar, tá? Então não estranhe se você tem vulcões extintos ou vulcões que estão quietinhos lá, dormindo, resolve aparecer. Tá? Na questão de, como a gente está falando muito de Xangô na questão de pedreira, de pedra, eu acredito que a gente vai ter terremoto e maremoto. Tá? Isso vai também dar uma detonada. Quer dizer, vocês estão vendo que a gente pode ter um 2020 bem daquela de sacudir a poeira, tá? Mas isso faz parte do movimento natural do astro, do movimento natural do planeta. A questão maior está o quê? Nos efeitos colaterais, nos ambientes e nas pessoas, né? Óbvio que tudo isso que eu estou falando, infelizmente, poderão ter falecimentos. Espero que não, tá? Eu vejo muitas tempestades, principalmente ali na região do Caribe. Eu acho que vai ser muito forte aquela região com coisa ótima, já falei disso, com furacões, tempestades. Aqui mesmo no Brasil vai ter muitos tufões, tá? A gente vai ter muito problema de água subindo nas cidades, então tipo São Vicente, Santos, Rio de Janeiro vai ter muito, vai ter alguns momentos que a gente vai ter a tal da ressaca, lembrei o que eu queria falar, ressaca. Tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Muita atenção. E o que é importante é orar, vibrar para que isso não aconteça, orar e vibrar que se isso acontecer seja bem amenizado. Mas eu acredito que com o Sol, com Exu, fogo e calor e Xangô Pedreira, eu acredito que a gente vai ter uma purificação de uma certa forma do planeta Terra, porque esse fogo vem para purificar, tá? Vamos lá, vamos ver essas regências, tá? Se vai realmente acontecer. Espero que seja simplesmente só uma previsão, né? Não seja que realmente aconteça. Eu prefiro mais que vocês me falem que a sua previsão foi uma furada do que, puta, o cara acertou, né? É que nem essa semana eu vi
um ou dois videntes falaram e previu a morte do Gugu. Eu não me daria por satisfeito de fazer um vídeo falando, viu que eu falei que o cara ia morrer? Tá? Não vejo muito glorificante esse tipo de previsão. Mas, por exemplo, uma previsão como essa que eu acabei de fazer, claro que é a minha pessoa, Franco, que está fazendo. É importante para a gente se prevenir. É importante para a gente tomar cuidado. É importante para a gente vibrar positivamente para que isso seja o quê? Amenizado. Ok? Mas fica aí. Ano de incêndios, ano de explosões, calor, terremotos, maremotos. Ah, mas isso acontece sempre. Eu acho que 2020 vai ser um pouco pior. Na verdade, bem pior, tá? Mas vamos lá. Um passo de cada vez. Ainda vou fazer na mesma linha aqui de pedreira, Xangô, Exu e Sol, vou falar um pouco sobre o ano do fogo, ano de guerras, ano de armas. Vamos fazer isso daqui a uns dias, tá bom? Franco Guisetti fez mais um vídeo sobre previsões 2020. Mesmo com tudo isso que eu falei, que vocês tenham uma ótima semana. Quer fazer consultas comigo de tarô e baralho cigano? Entre em contato comigo pelo WhatsApp 11 993 69 5791. Ok? Estamos aí. Um abraço a todos. Fui.